Isaías 6, a partir do verso 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as obras de suas vestes e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do liminar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela te tocou. Ela tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a esse povo: ouvi, e não entendeis, vede, mas não percebeis. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Sabe, irmãos, nos tempos antigos era muito comum você ver mensageiros, porque nos tempos antigos eles eram formados por reinos e governadores. Era a época da monarquia. Então, ser um mensageiro do rei era uma posição de muita nobreza. Você ser um mensageiro real, você tinha um certo status na sociedade. Quando o mensageiro passava, as pessoas elas ficavam apreensivas. Por quê? Porque elas estavam aguardando algo. Elas estavam aguardando um decreto ou um simples direcionamento da parte do rei. Então o rei, quando ele queria enviar um mensageiro, ele chamava este homem para que esse homem pudesse pegar a mensagem e dizer a um povo específico, ou a um povoado, ou a uma família, ou a uma pessoa, ou para todo reino. Então ser um mensageiro do rei era algo muito nobre, era algo muito importante. E no capítulo 6, aqui no verso 6 de Isaías, nós acabamos de encontrar um relato poderoso. Um relato poderoso e também um relato transformador. O profeta, ao ter uma visão do Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, ele percebe a grandeza da santidade de Deus. E isso é muito interessante. Ele viu não apenas um rei humano, mas ele viu um rei divino. E a atmosfera do que nós acabamos de ler, ela era carregada de reverência. Ele acabou de ver o rei sentado sobre um alto e sublime trono, e os anjos adorando esse rei, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Essa cena, meus irmãos, ela está revelando a majestade de Deus. Esta cena, esta visão, ela está revelando quanto soberano é o nosso Deus. E também a importância de Isaías como um mensageiro da parte de Deus naqueles dias. Você sabe, por meio de Isaías nós vemos que um mensageiro do rei,
ele é uma pessoa que tem uma tarefa muito importante. Só que a tarefa de Isaías, nesse contexto, era uma tarefa muito mais importante, era uma tarefa importantíssima. Porque eu preciso te contar o que estava acontecendo naquele momento. A palavra vai dizer em Isaías, capítulo 6, do versículo 1 a 7, sobre a visão que Isaías teve. E Isaías, ele começa esse texto, irmãos, dizendo o seguinte: olha, no ano que morreu o rei Uzias. Então pensa comigo, se a morte do rei Uzias não fosse algo tão importante, ou algo que tivesse impactado tanto aquele povo naquele tempo, Isaías, ele não teria escrito que ele viu o rei dos reis, que ele teve essa visão justamente no ano da morte do rei Uzias. Você concorda comigo? Então, Isaías, ele relata o seguinte: olha, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Porque a morte do rei Uzias, ela mexeu com todo o povo naquele tempo. Porque o rei Uzias, ele era um rei que trouxe muitos avanços para Israel. Então ele mexeu em todo o exército de Israel. O exército de Israel, que um tempo era um exército fraco, ele fez com que aquele exército se tornasse mais forte ainda. Ele trouxe muitos avanços também acerca da agricultura para aquele povo. Então era um rei que fez muitas reformas. O rei Uzias era um rei que pegou toda a admiração, ganhou toda a admiração do povo de Israel naquele tempo. Então, o comentário naqueles dias era o quê? Era a morte do rei Uzias. Então, quando você ia trabalhar, você entrava dentro do Uber, o motorista falava com você: você está sabendo? O rei Uzias morreu. O que vai ser das nossas vidas agora? Ah, o rei Uzias. Quando as pessoas chegavam no trabalho, o que acontecia? O comentário era: o rei Uzias morreu. E agora? O que será de nós nesses dias? E aí, a irmã ia na padaria comprar um pão. Qual era o comentário da fila do pão? O rei Uzias morreu. O que será de nós esses dias? O pão está tão barato. E agora? Será que a inflação vai subir? Será que haverá uma crise econômica em Israel? Meu Deus, o que vai acontecer? Irmãos, aonde você ia, aonde o povo ia, as pessoas estavam comentando sobre a morte do rei Uzias. E é por isso que Isaías, ele, ao falar que viu o Senhor, ele escreve no ano da morte do rei Uzias. Porque foi algo importante, foi algo impactante para aquele povo naquela época. Então a morte do rei Uzias acabou trazendo incertezas políticas e principalmente incertezas sociais para Judá. E permitiu que forças externas, ou seja, outros países, outras tribos, pudesse começar com burburinhos acerca de uma possível invasão a Judá. Mas Deus, ele viu o que estava acontecendo. E ele deu uma visão para Isaías. E nessa visão, você viu que Isaías, ele viu que o rei estava assentado sobre um alto e sublime trono. Então, olha o contexto histórico que está acontecendo. Isaías, ele teve exatamente uma visão de um rei assentado em um trono elevado. Justamente no ano em que morreu o rei Uzias. Isaías, ele viu quem era o verdadeiro rei dos reis. Isaías, ele conseguiu contemplar. Isaías, ele conseguiu perceber. E é por isso que nesta noite, como um profeta da parte de Deus, eu quero falar para você que, meu irmão e minha irmã, o rei está no trono. O rei ainda está no trono. Assim como Isaías, todos nós fomos chamados para sermos mensageiros da parte de Deus. Assim como Isaías, nós também temos uma mensagem. Todos os irmãos, toda a igreja foi chamada para ser um mensageiro real. Ter
importância na sociedade, ser um mensageiro da parte de Deus. E é por isso que nós precisamos, primeiro, ter essa certeza, esta confiança que o rei, ele está no trono. O rei, ele está no controle de todas as coisas. E isso é muito interessante, irmãos, porque Isaías, ele teve uma visão que o rei estava no trono, e ele falou o seguinte: olha, os meus olhos viram o rei. Então, mesmo a sociedade confiando em Uzias, mesmo a sociedade temorosa, mesmo a sociedade com medo do dia de amanhã, o que seria deles por causa da morte do rei Uzias, Isaías teve uma visão e declarou: os meus olhos viram o rei. Ou seja, Isaías, ele falou: agora eu sei quem está no controle de todas as coisas. Isaías, ele entendeu que só existia um rei que poderia governar todas as coisas. Independente de Uzias, durante um tempo, ter sido um rei muito bom para Judá, mas o rei dos reis era que governava todas as coisas. E é por isso que eu tenho um recado para você nessa noite. Eu tenho uma mensagem da parte de Deus nessa noite para você. Eu quero te dizer que quando, meu irmão, o problema chegar, você vai declarar: o rei está no trono. Quando a ansiedade bater, quando a depressão vier à sua porta, você vai declarar: o rei está no trono. Se a porta de emprego ainda não abriu, calma, o rei está no trono. Se o relacionamento com o seu cônjuge ainda não está bom, calma, o rei está no trono. Se as coisas não estão boas dentro da sua casa, preste atenção, meu irmão, o rei está no trono. O rei dos reis está no trono. O rei que governa, o rei que está no controle de todas as coisas, o rei que está no controle das nossas vidas ainda está no trono. O rei está no trono, meu irmão. Independente de instabilidade, independente de emoções, independente de problemas, independente de circunstâncias, independente de alguma crise financeira, confie, o rei está no trono. O rei está no trono. E é por isso que você precisa dar esse primeiro passo: acreditar que o rei está no trono. Sabe, meu irmão, eu não sei pelo que você está passando, eu não sei como está sendo os seus dias, eu confesso que não sei a sua luta, mas uma coisa eu tenho certeza: o rei, ele está no trono e no controle de todas as coisas. Dias melhores estão vindo para nós como igreja, porque o rei está no trono. E essa certeza, ela não pode mudar, meus irmãos. Independente de dias, independente de momentos. O dia mau, o nosso pastor, ele falou na última semana, ele pode chegar para qualquer um. O dia mau chegou na família do pastor. Mas uma coisa eu tenho certeza, e ele também, que o rei está no trono. O rei está no controle de todas as coisas. Então, meus irmãos, Israel, nesse período, ele estava totalmente voltado para a idolatria. Israel e Judá, eles tinham virado as costas para o Senhor. Ele esqueceu do que o Senhor havia feito há pouco tempo atrás. Ele esqueceu da saída triunfal, o êxodo do povo do Egito. Ele esqueceu, Israel havia esquecido da aliança de Deus no Monte Sinai. Israel parece que esqueceu da conquista de Canaã. Até que Salomão, com os seus casamentos políticos, porque era muito normal os reis naquela época casar com outras mulheres, filhas de outros reis, para fazerem acordos políticos. Mas durante esses muitos casamentos de Salomão, que era filho de Davi, ele acabou se casando com muitas mulheres estrangeiras e acabou sendo influenciado a adorar outros deuses pagãos. Se você ler o livro de 1 Reis, você vai entender o que eu estou falando. Então a pressão cultural naquela época, ela acabou aumentando. E o contato constante
com outras pessoas que serviam a outros deuses acabou influenciando o povo de Israel. Israel acabou tendo contato com pessoas que adoravam e ofereciam sacrifícios para outros deuses, pessoas que praticavam a idolatria. E isso levou Israel também a entrar em uma prática idólatra naquele momento. E deuses como Baal e como Aserá entrou cada vez mais dentro do contexto histórico de Israel e foi fazendo parte da cultura daquele povo. Então isso se tornou muito comum. Sabe, irmãos, ao ler essa história, eu me preocupei, porque a mesma coisa que aconteceu com Israel pode acontecer com qualquer um de nós nos dias de hoje. Nós precisamos entender e nós precisamos ficar muito atentos, irmãos, em quem nós temos confiado nesses dias. Porque muitas vezes nós não entregamos a confiança na mão de Deus. Uns confiam, às vezes, no seu trabalho. Uns confiam, às vezes, no seu emprego. Outros confiam no seu marido, na sua esposa, em amizades. Uns confiam em quem não é para confiar. E acabam caindo na mesma prática idólatra de Israel. Porque a partir do momento em que nós confiamos em outras pessoas, a não ser o rei que está no trono, nós acabamos cometendo também uma espécie de idolatria. E é por isso que nós precisamos ter muito cuidado nesses dias. Em quem nós temos confiado? Quando eu falei que independente da sua situação, independente do momento, independente do que você está passando, quando eu falei sobre isso, eu quero que você reflita em quem você tem confiado nesses dias. Em quem nós, irmãos, temos confiado? É no trabalho? É no amigo? Em que é? Nós precisamos ter a nossa plena confiança em um rei que está no trono. A nossa confiança precisa estar em Deus. Se as coisas não estão boas como você achou que deveria estar, nós devemos confiar em Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. A nossa confiança precisa estar em Deus. Salmos capítulo 9, verso 1 e 2 diz: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Irmãos, o Rei dos Reis, Ele não divide a sua adoração com ninguém. Porque Ele, o Senhor, Ele é o único que quando tudo parece incerto, a confiança nele acaba se tornando uma âncora que nos mantém firmes e constantes. A confiança no Rei dos Reis, ela transforma lágrimas em esperança. A confiança no Rei dos Reis, no verdadeiro rei, ela transforma dúvidas em certezas. A confiança em meio à tempestade no Rei dos Reis é o nosso porto seguro. Quando tudo parece perdido, nós precisamos lembrar que o Rei está no trono. Glória a Deus por isso. Por isso a primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite é essa. Eu quero relembrar para nossas vidas que o Rei está no trono e no controle de todas as coisas. Você pode dar um glória a Deus por isso? O Rei está no trono. Confie, irmãos. Dias melhores estão vindo para nós como igreja. Dias melhores estão vindo para você. Porque o Rei está no trono. É só uma fase. A tempestade, ela logo passa. E quando a tempestade passa, quando o mar revolto passa, quando o forte vento passa, quando os trovões cessam, o dia claro vem, o sol nasce, e aí você vai poder escolher qual direção você vai caminhar, para onde você quer ir, mas você precisa confiar que o Rei dos Reis ainda está no trono. Não podemos fazer como Israel, confiar em reis humanos, em presidentes, senadores, deputados, seja lá quem for.
Quem nos direciona não é um homem, quem nos direciona é Deus. A última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus. Por mais que homens, eles, se sintam com um ego muito grande, achando que é o Todo-Poderoso, achando que é o Rei, que sobre a mão dele, que sobre a caneta dele, está todas as direções do mundo. Ele está muito enganado, porque o Rei dos Reis ainda está no trono. Glória a Deus. Em segundo lugar, eu quero falar com você nessa noite que o Rei, Ele é misericordioso. O Rei que está no trono, Ele também é um Rei, meus irmãos, misericordioso. Felizes somos nós, porque o Rei que está no trono é um Rei misericordioso. Isaías, capítulo 6, o verso 5 e 7, a palavra do Senhor diz, olha: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado está os teus pecados. Irmãos, Deus nos chama não por nossos méritos, mas a realidade é que Deus nos chamou pela sua misericórdia. Essa semana eu estava conversando com o Edinho, nosso guitarrista, e nós ali tivemos um momento mais ou menos de 30 minutos, abrindo o nosso coração e relembrando como Deus é misericordioso. Irmãos, isso é algo que nós precisamos fazer às vezes com o nosso amigo, ou sozinho. É lembrar o quão misericordioso é o nosso Deus. Porque, irmãos, pensa comigo, reflita comigo. Quem seríamos nós? Quem seríamos nós se não fosse a misericórdia de Deus? Aonde estaríamos nós, meus irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus? Quem era eu? Quem era você? Se não fosse a misericórdia de Deus. Eu tenho mais um recado para você nessa noite. O Rei que está no trono também é um Rei misericordioso. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, a palavra do Senhor diz: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Reconhecer, meus irmãos, a misericórdia de Deus, ela vai nos ajudar a viver com gratidão, a viver com compaixão. Quando o rei governava na época da monarquia com misericórdia, o povo era feliz. Isso impactava profundamente o reinado daquele rei. Aquele rei, ele era visto como um rei bom para o seu povo. Portanto, a misericórdia de Deus, ela não apenas, irmãos, vai transformar as nossas vidas individuais, mas também a vida de todos nós, no coletivo, como igreja, porque nós servimos a um rei misericordioso. Deus, ele é misericordioso. Mais à frente nós vamos ver o próprio Isaías participando mais uma vez da misericórdia dos reis. Você quer ver comigo? 2 Reis, capítulo 20, a palavra do Senhor vai relatar o seguinte, olha: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Davi,
teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirá à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a graça de Deus, quem seria Isaías, irmãos? Quem seria Ezequias, meus irmãos? Isaías, outrora, estava falando: ai de mim, pois sou homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios. Se não fosse a misericórdia de Deus na vida de Isaías, quem seria ele? Se não fosse a misericórdia de Deus na vida de Ezequias, meus irmãos, quem seria ele? O homem que já estava condenado à morte. Se não fosse a misericórdia do Rei dos Reis, quem seríamos nós, irmãos? Quem seríamos nós? Nós estamos aqui pela graça do Senhor. Irmãos, nós não somos nada. Somos nada, meus irmãos, se não fosse a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Quem seríamos nós, meus irmãos? Nós servimos a um Deus bondoso. Nós servimos a um Deus gracioso. Nós servimos a um Deus misericordioso. É por isso que essa situação não é o fim. É por isso que o que pessoas passam diariamente, as lutas, as barreiras que as pessoas passam diariamente não são o fim. Não é um castigo de Deus na vida dessas pessoas, porque o rei é um rei bondoso, o rei é um rei gracioso, o rei é um rei misericordioso. Deus, ele te ama. Você é um filho amado. Você veio aqui nessa noite para entender que você é um filho e uma filha amada de Deus, e que independente das situações, as misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos. É por isso que eu quero mais uma vez repetir: dias melhores virão. Dias melhores estão chegando, porque o rei está no trono, e o rei que está no trono é o rei misericordioso. Ainda nessa mesma conversa, eu falei com o Edinho assim, eu falei: amigo, olha, uma das minhas orações é a oração da humildade. Você sabe qual é a oração da humildade? A oração da humildade é pedir a Deus, sabe, para Ele não deixar com que nós possamos esquecer de onde Ele nos tirou. Nós precisamos lembrar disso diariamente. Nós precisamos lembrar de onde Deus nos tirou. Alguns que estão aqui, o Senhor tirou da depressão. Outros, Deus tirou da ansiedade. Outros, como eu, meu irmão, Deus tirou do fundo do poço. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui, pela graça, ministrando a palavra desse domingo. E por que você está aí? Por causa da misericórdia. Por que você está de pé? Fala comigo: por causa da misericórdia. Fala comigo: eu estou de pé por causa da misericórdia. É por isso que você está de pé, meu irmão. Tem uma frase muito bonita aí fora que diz que fica tranquilo que no final tudo dá certo. Se ainda não deu certo, é porque não chegou no fim. Meu irmão, Deus é um Deus misericordioso. As coisas irão acontecer ainda esses dias na sua vida. Se você chegou aqui com algum tipo de mentalidade errada, que é aquela mentalidade em achar: isso é um castigo de Deus na minha vida, com certeza isso que aconteceu é porque eu falei naquele dia. Com certeza isso que aconteceu é porque eu falei naquele outro dia. Negativo. Deus é um Deus misericordioso. Uma vez eu ouvi de uma irmã que gerar testemunho dói. E dói. É verdade, irmãos. Essa frase me impactou. Gerar testemunho dói. Seria muito fácil, né? Você contar um testemunho só de bênçãos. Aí aconteceu isso na minha vida. Ah, meu irmão, aconteceu isso na minha vida. Meu irmão, você não sabe o que aconteceu. Irmãos,
É normal. Gerar testemunho dói. Dói. Mas no final, nós estamos de pé, contando o nosso testemunho, relembrando para outras pessoas e edificando a fé de outras pessoas, dizendo: olha, meu irmão, independente de qualquer coisa, eu acabei de passar por um momento muito difícil, mas eu vi que o rei estava no trono. Eu passei por um momento muito difícil, mas eu vi que o rei era misericordioso, e hoje eu estou de pé. Hoje o Senhor restaurou a minha vida, hoje o Senhor restaurou essa área, hoje o Senhor restaurou essa situação, porque o rei é um rei misericordioso. Gerar testemunho dói, mas o testemunho e a dor serve para a edificação, não somente das nossas vidas, mas para a vida de outras pessoas. Glória a Deus por isso. Sabe, irmãos, o rei nos tirou desse mundo. O rei que está no trono, o rei que é misericordioso, ele nos libertou das amarras do diabo. Nós estávamos, irmãos, condenados à morte. Nós estávamos condenados ao inferno. Ontem eu estava dando um discipulado e eu falei que uma das maiores graças, uma das maiores virtudes, sabe, de sermos filhos de Deus, é ter a responsabilidade, como mensageiros de Deus, em nossas mãos, de decidir, muitas vezes, o futuro de alguma pessoa. Porque é através de nós, como mensageiros da graça de Deus, é através de nós que somos mensageiros para anunciar o ano aceitável do Senhor, que pessoas podem sair da morte para a vida. Pedro, antes de Jesus, ele tirava peixes da vida e levava para a morte. Mas depois de Jesus, ele tirou homens da morte e levou para a vida. Irmãos, nós temos uma mensagem. Assim como Isaías, que conheceu que o Rei dos Reis estava no controle de todas as coisas e que a confiança dele não poderia estar no homem, mas sim em Deus. Assim como Isaías percebeu que o rei era misericordioso com a vida dele, assim como Isaías, nós também precisamos entender que ele também nos chamou nesses dias para sermos mensageiros do rei. O Senhor tem nos chamado nesses dias para ser mensageiros dele. E essa mensagem, ela não tem a ver com as minhas e com as suas qualificações. Essa mensagem tem a ver com a nossa disposição. Você sabe, eu, Gabriel, eu sou fruto de um irmão que esteve no nosso meio. Muitos tiveram o prazer de conhecer, outros não. E aqueles que não tiveram o prazer de conhecer, eu quero te falar um pouco dele. Eu sou fruto, a minha vida hoje é fruto do Fabiano, o famoso FB. Foi um grande irmão, um grande pai para mim. Foi alguém que foi um mensageiro de Deus. E o Fabiano, ele sempre falava assim: olha, meu irmão, não tem a ver com as minhas qualificações, até porque eu não sou qualificado em nada, mas eu estou disponível. E juntos, irmão, ele falava para mim: ó, a gente vai saquear o inferno, eu e tu e eu. O Fabiano, ele era um cara muito doido, cara, e cheio do Espírito. E aí eu lembro que ele falou isso para mim. Ele se colocou disponível. Fabiano, quando ele não conseguia evangelizar alguém, sabe o que ele fazia? Ele mandava uma mensagem para o pastor Bruno. Ele falava assim: ó, pastor Bruno, manda um áudio aqui para esse camarada aqui, para poder falar com ele o negócio lá da salvação. Perde ou não perde, pastor? Fala com ele aí, manda um áudio aqui para ele. Era alguém que estava disponível, que amava ganhar vidas. E um dia, eu, no Recreio dos Bandeirantes, na noite do Rio de Janeiro, eu fui tocado dentro de uma boate pelo Espírito Santo. E eu lembro que eu saí, daquele lugar onde eu estava, uma festa. Eu até comentei sobre isso. Você imagina aquela cena de filme, que congela, e aí de repente você olha tudo ao seu redor, à sua volta, e você não entende nada do que está acontecendo, o que eu estou fazendo aqui. Aí perguntaram para mim: o que foi, Gabriel? O que aconteceu? Meio zonzo ainda. Foi: tá tranquilo. Saí, fui para fora. E aí eu peguei o meu telefone. Você já ouviu esse testemunho, mas eu quero repetir ele para você e para aqueles que ainda não ouviram.
peguei meu telefone, liguei para minha mãe. Falei assim, olha, mãe, e aí comecei a chorar demais. Isso era mais ou menos umas 9 e pouca da noite, 10 horas. E aí eu falei assim, mãe, será que Deus, Ele ainda lembra de mim? Eu falo isso até hoje, eu me emociono. Porque minha mãe começou a chorar também. Aí eu falei, pronto, eu ligo para pedir ajuda, porque eu tô chorando e minha mãe começa a chorar. O que adiantou, né? E aí falei com a minha mãe. A minha mãe falou assim, meu filho, eu não sei onde você tá, né? Tô ouvindo barulho aí, mas eu tô na célula, né? Aqui na casa da irmã, tô aqui na célula. E o Fabiano, ele sentiu aqui de parar a célula e falar assim, olha, vamos levantar um clamor agora pela vida do Gabriel, aqui, ó, filho da nossa irmã Damiana. E a gente vai orar e vai falar para o Senhor, para o Espírito Santo, tocar aonde ele estiver. O Espírito Santo vai lá e vai tocar nele agora. Vamos, irmãos. E a célula se reuniu. A célula, né, quando foi perguntado sobre os pedidos de oração, a célula parou e o Fabiano começou a orar, minha mãe começou a orar, os irmãos começaram a orar. Irmãos, o Espírito Santo saiu de Campo Grande e foi me tocar lá no Recreio. Sabe por quê? Eu estou te contando essa história para te falar que nós temos uma mensagem muito importante. E não tem a ver com as nossas qualificações. Tem a ver com a nossa disposição. Não tem a ver o quanto que eu sei, o quanto eu sou eloquente, o quanto eu entendo de hermenêutica ou não, o quanto eu sabe, me expresso bem, me visto bem, falo bem, tenho uma oratória boa. Não tem a ver com isso não, meu irmão. Tem a ver com a nossa disposição. É o quanto nós estamos disponíveis. Eu estou te falando do Fabiano porque o Fabiano estava disponível. Ele conheceu um rei que estava no trono. Ele conheceu um rei que era misericordioso. E ele conheceu um rei que o chamou para ser um mensageiro da paz de Deus. Ai, meu irmão, o Senhor tem chamado pessoas nesses dias a ser mensageiros da parte de Deus. Nós temos uma mensagem muito importante. Uma mensagem que pode livrar pessoas do inferno. Você tem noção dessa seriedade? O quanto isso é sério? Nós temos uma mensagem muito importante. Isaías, quando ele foi chamado por Deus e quando ele viu a santidade de Deus, a primeira coisa que Isaías fez foi olhar para si. Isaías, ele olhou para si e falou assim, ai de mim, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas ele fala assim, olha, mas os meus olhos viram o rei. Foi a misericórdia de Deus que tocou Isaías, irmãos. Assim como aconteceu com Isaías, um anjo, um dia, também chegou com uma tenaz, que é como se fosse um alicate grande. Pegou uma brasa do altar e nos tocou. O fogo fala de purificação. Um dia nós, como Isaías, também fomos purificados. Para quê? Para sermos mensageiros da parte de Deus. E aí nós vemos uma disposição de Isaías. Isaías, após ele ter esse toque, ele receber esse toque, ele ouve uma voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías ouviu. A mesma voz que tem bradado nesses dias. O Senhor, ele tem procurado nesses dias pessoas para que ele possa enviar. Seja no trabalho, seja dentro da escola. Os nossos adolescentes fizeram um trabalho muito lindo esses dias. Espalharam mensagens lindas sobre Jesus em pontos específicos dentro das escolas. Seja onde for, você precisa sair daqui com uma mentalidade. Eu fui chamado nesses dias para ser um mensageiro do rei. Como eu falei para você, na época da monarquia, era muito comum você ver mensageiros, sabe, que se vestiam bem. Um mensageiro do rei, ele precisava ter algumas qualificações. Ele precisava falar bem, ele precisava ter os seus dentes bonitos,
Ele precisava ser um homem de postura, porque ele estava representando o rei. A palavra dele era a palavra do rei. Então ele tinha que ser um homem de aparência. Mas isso era na época da monarquia. Isso era lá no Velho Testamento. Hoje, o Senhor, Ele não tem nos chamado de acordo com as nossas qualificações, mas de acordo com a nossa disposição. E é por isso que você precisa sair daqui nessa noite entendendo que o Senhor te chamou nesses dias. Você veio neste culto, nesta noite, para você poder entender que você não é o que a circunstância diz que você é. Você não é o que as emoções dizem o que você é. Você é o que o Rei dos Reis diz que você é. Você é o que a Bíblia diz sobre você. Você é o que o rei diz sobre você. E o rei veio dizer que você é o mensageiro da parte dele nesses dias. O rei te trouxe aqui para dizer que ele vai te levantar nesses dias como mensageiro da parte dele. O Rei dos Reis que está no trono veio aqui para te dizer que ele vai levar muitos irmãos que estão aqui a lugares de influência nesses dias. O Rei dos Reis te chamou aqui nessa noite para poder dizer para você que ele vai te dar ideias de empreendimento. Que você agora não vai pedir mais emprego, mas vai dar empregos. O Rei dos Reis veio trazer você aqui nesses dias para dizer que você vai anunciar a palavra dele aonde você estiver. E não tem a ver com as suas qualificações, o quanto você sabe, o quanto você fala bem, mas o quanto você está disponível para ele te usar nesses dias. Meu irmão, eu quero declarar na sua vida hoje, nesta noite, que aonde você colocar a planta dos seus pés, o reino de Deus será estabelecido. Aonde você colocar a planta dos seus pés, o reino será estabelecido. O Senhor ele vai te usar nesses dias como uma flecha, como um fator de transformação da parte de Deus. Você está preparado? Se prepare, porque o Senhor vai te usar nesses dias. Fala assim: olha, eu quero. Fala, me usa, Senhor. Glória a Deus. Sabe, irmãos, em terceiro lugar, eu quero falar com você nessa noite que o Rei, ele te deu essa mensagem poderosa. A mensagem, ela é poderosa. E a mensagem, ela não tem a ver com o mensageiro. A mensagem tem a ver com aquele que envia o mensageiro. Você sabe, um ótimo exemplo para nós falarmos sobre isso, enquanto o louvor sobe, é Jonas. Jonas, ele não queria levar a mensagem. Você conhece muito bem a história. Mas Deus, ele salva a cidade. Apesar de Jonas, Deus age de forma profunda demais com o povo que tinha acabado de receber a mensagem. Desde a época de Jonas, irmãos, o sucesso, desde o início, o sucesso da mensagem não depende do mensageiro, mas daquele que enviou o mensageiro. Eu quero te falar nessa noite que o sucesso da mensagem não depende de você, depende daquele que te enviou. Depende daquele que vai te enviar nesses dias. Quem faz é o Espírito Santo. Quem envia é o Espírito. Quem salva é o Espírito. Quem liberta é o Espírito. Quem cuida é o Espírito. Quem cura é o Espírito. Quem batiza é o Espírito. Não tem nada a ver com nós, mas com o Espírito que está sobre e em nós. O Espírito Santo sobre nós é poder, é autoridade. Nós vemos muito poder de Deus na vida de muitos homens de Deus. Mas não tem a ver só com o Espírito sobre, tem a ver nesses dias com o Espírito em nós, irmãos. Muitas pessoas podem participar de cultos cheios de poder de Deus durante anos e não ter a sua vida transformada. Esses dias não tem a ver somente com o Espírito sobre, mas com o Espírito em. O Espírito que sussurra, o Espírito que fala, o Espírito que bota as palavras na sua boca. Uma vez Jeremias questionou sobre isso. Senhor, eu sou apenas um menino. Não diga, eu sou apenas um menino.
eis que eu, o Senhor, coloco as minhas palavras na sua boca. A mesma coisa que Deus, o Rei dos Reis, o soberano Deus, falou para Jeremias, Ele está falando para você nessa noite. São dias que o Senhor irá colocar as suas palavras em nossa boca. Você pode se colocar de pé nessa noite?